Voltamos com Tati Repórter. Já estamos de volta, 6h31 agora, na multiplataforma, no rádio, na TV e também pela internet. Muito obrigado pela sua audiência. Continue participando conosco, lembrando que tem um vale para cada amigo, tem 2 vales aqui, né? Um para cada um, da Invicta Pilsineiro. Shopping maravilhoso. Já tomou desse daqui, Daniel? Já é bom demais, né? Coisa boa. E temos no final do programa. Daniel Ronde está por aqui com a gente. Já 6h34 agora, como já dissemos, o advogado Daniel Ronde está aqui com a gente para a gente falar sobre direito e adoção. Alguns casos recentes que envolveram gravidez indesejada e a entrega dos filhos para adoção chamaram a atenção para essa questão polêmica. O caso mais recente foi da atriz Clara Castanho, que publicou nas redes sociais uma carta aberta relatando ter entregue para adoção o filho fruto de um estupro que ela acabou sofrendo. Doutor Daniel, bom dia mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. Em que situações uma mulher pode entregar o filho legalmente para adoção? Primeiro eu queria que você desse uma posicionada nesse caso que envolve fofoqueiro, ou eu não sei o nome exato, se é influência, enfim, não vem ao caso. Mas que deixou a moça numa sinuca de bico, complicado, né? Que expõe a vida de uma forma que fica chata, né? Uma coisa terrível para a sociedade de uma forma em geral. Com certeza, Jarney, bom dia primeiramente a todos, né? Uma satisfação estar aqui junto de vocês. Bom, de fato, o fato é lamentável, né? Essa última semana, quem tinha um pouco de discernimento no Brasil saiu com a semana dilacerada por tudo o que aconteceu. Nós tivemos um caso emblemático que envolveu uma menina de 11 anos que estava grávida e queria fazer um aborto legal e era criticada por esse exercício do direito. E na sequência nós tivemos uma mulher que foi revelado de ter optado em ter um bebê e entregue esse filho para adoção, chamada entrega voluntária para adoção, e foi criticada também. Bom, primeiro, nós precisamos dizer, Jarney, e trazer essa informação para o teu público, é que desde 2017, e aí eu falo a data porque é algo relativamente novo, a lei permite que qualquer mulher, né, parturiente ou qualquer mãe, ela possa fazer uma entrega voluntária do seu filho. Veja essa observação, que ela não precisa ter tido um filho derivado de violência sexual, por exemplo, o estupro, e só por esse fato entregar o filho à adoção. Não, ela pode ter tido qualquer tipo de relacionamento, seja ele consentido ou não, extraconjugal ou conjugal, ou por uma questão simplesmente por não se entender enquanto mulher com capacidade de ser mãe, ela pode optar hoje legalmente por fazer uma entrega voluntária. A justiça permite a entrega para adoção. Para adoção. Desde que? Desde que ela assim deseje. Por quê, Jarney? O que a gente o que é a lei, né? O fato, ele precisa ser pela sociedade valorado. E aí, quando ele é valorado pela sociedade, implica-se, então, uma norma. Fato, valor e norma. Como a gente aprendeu muito lá com o nosso querido professor Dirceu Crisóstomo, no Constitucional, ele dizia, né? Fato, valor e norma. Então, o fato acontece desde que o homem existe. Os valores vão mudando e, consequentemente, as normas. O que acontecia de fato? Acontecia muito abandono de crianças, né? Todo mundo já viu um caso, ou já ouviu falar de um caso de um bebê que foi entregue na porta de um orfanato, ou abandonado dentro de uma lixeira. Esses fatos são do cotidiano da sociedade. E vendo esse fato, veio a norma para dizer, a partir de 2017, que uma mulher não precisa abandonar o seu filho. Ela pode se valer de uma assistência do Estado para que, se assim deseje, receba então essa criança os cuidados necessários para que seja colocada numa família substituta, numa família que opte por fazer a adoção daquela criança. É um contraponto ao abandono? É um contraponto ao abandono e é um contraponto à ilegalidade de uma adoção chamada adoção à brasileira, que é aquele negócio, ó, toma meu filho, cuida, ou de haver uma destinação espúria dessa criança que a gente não vai acompanhar com os olhos da infância e da juventude para a criança. Por quê, Jarney?
A adoção, ela tem que ser vantajosa para uma única pessoa, para a criança. Para criança. É o que a gente chama de the best of children, né? Que é o supremo interesse da criança. Então, quando a mulher faz essa opção, ela pode fazer essa opção numa vara da infância, num ambiente hospitalar com assistente social, ela pode procurar uma delegacia de polícia e dizer, olha, quero fazer uma entrega do meu filho, ou tive o meu filho, ou vou ter, ainda como na situação de grávida, parturiente, ela pode já fazer essa opção antecipada. E o que essa lei regulamenta? Ela regulamenta critérios multidisciplinares para acolher essa mulher, para que ela possa tomar uma decisão consentida, uma decisão psicologicamente amparada e que essa criança também tenha esse benefício de ser acolhida. Isso facilita inúmeras coisas, Jarnei. Facilita, por exemplo, que um processo não precisa ser destituído do poder familiar, que nesse processo ela não pode ser mais rápido. Ela garante que essa criança vá para uma família preparada para receber um filho adotivo. E preparada por quem? Pela própria justiça, que participou de cursos, que fez entrevistas com psicólogos, que tem o seu histórico de antecedentes registrado, de uma forma que a gente vai garantir o chamado ganha-ganha. Ganha a sociedade e ganha a mulher e, principalmente, ganha a criança que vai ser amada. Queverato. Ronde, nesse caso aí perdemos todos. Com certeza. Perdemos tudo, principalmente o Brasil perdeu muito. Perdeu a oportunidade de realmente... de um lado nós temos um governo que mente, descaradamente mente. Ontem o governo veio a público para dizer que o aborto é crime. Não é crime, né? Está lá na Constituição, está lá no artigo 120, no artigo 128, é muito claro, toda mulher tem direito, né, e nenhum médico pode ser criminalizado exatamente se fizer o aborto em tais e quais circunstâncias. Entre elas, se a gravidez surgiu por conta de um estupro, né? Se a mulher a parturiente corre risco de vida, sim, se a criança tem anencefalia, há uma série de coisas ali que justificam tudo isso. E tudo isso se enquadra no caso da menina de 10 anos, 11, né? Fez 11 durante a gravidez, né? Embora tenha ficado grávida também de outro moleque de 13 anos, e faltou ética. Né? A nós, jornalistas, quando eu digo a nós, a classe jornalística, faltou ética. Quando alguém vem a público e faz insinuações maldosas em programas de TV, em programa do Silvio Santos, que todo mundo acha que é maravilhoso, e porque ele tem mais de 90 anos, pode falar o que quiser, e mesmo as mentiras, idiotices, idiosincrasias que ele diz, né? E faltou, né, um tal de Léo Dias, né? Exatamente esse pudor, essa ética, e depois ele vem fazer um pedido de desculpas, ele e o jornal dele, o Metrópolis, que é um jornal brasiliense, fazer um pedido de desculpa. Não tem desculpa, eu não posso perdoar isso. O que ele fez, a exposição que ele fez da vida de uma pessoa, da alma de uma pessoa, do futuro dessa pessoa, é algo que é nojento. Então não dá, não tem que se perdoar. Faltou muita empatia, inclusive. Lógico, mas só faltou, não tem a menor dúvida. Então a gente está diante e não é pela criança, não é pela saúde da mulher, é pelo prazer da fofoca, é pelo prazer de aniquilar uma vida, né? De tirar essa mulher de circulação. Porque isso é um moralismo exacerbado, nojento. É querer impingir nessa mulher uma marca como se fosse um gado marcado a ferro. Exato. Exatamente para criar, olha, essa pessoa, ela fez isso, então julguem. E vai ter julgamento de todos os tipos. Vandré, e para a vida toda. Geraldo Vandré, que foi meu vizinho em São Paulo, já dizia isso, né? Porque gado a gente marca, tange ferro, engorda e mata. Mas com gente é diferente. Deixa eu dar um pitaco. Eu acho que não foi pensado nela. Lógico que não. Eu acho que foi pensado só no like. Só no lá. Mas é isso que eu estou dizendo. Não foi pela criança, não foi pela mulher. Né? Foi pela notícia. Olha, tem uma notícia bomba que não é lacrar, né? O famoso lacrar. Vamos lacrar. Exato. Isso é uma
porcaria tão grande hoje. Isso mostra muita superficialidade que nós vivemos hoje, né? Exato. É o imediatismo, é a notícia pela notícia. Muitas vezes a gente se depara com manchetes tendenciosas simplesmente para a pessoa clicar na matéria e isso gerar o tal impulsionamento, Exatamente. o tal retorno, enfim. Quando você tem alguma coisinha, vai publicar uma foto, tá viajando, alguma coisa, vai lá. Agora, quando você tá mexendo, você tem que pensar o lado de lá também. Lógico. Quem não consegue pensar o lado de lá vamos lá, vamos quebrar com tudo agora, e se você começar a analisar pelo lado jurídico do que foi então o crime foi exatamente a revelação de um processo que a lei diz que deve ser sigiloso, e deve ser sigiloso para preservar exatamente essas a estancagem dessas amarguras que decorrem de um ato. Ainda que uma mulher possa fazer uma entrega voluntária, de fato isso não é algo fácil, isso não é algo que ela possa decidir como algo que é tranquilo, como alguém descarta um sapato velho. Exato. Isso tem marcas, isso gera consequências, essa moça mesmo, essa atriz, ela fala que ela passou por todo um procedimento, inclusive com psicólogas, com advogados, com assistência social, para que ela pudesse tomar uma decisão difícil e que nesse momento, passado o tempo, venha à tona de uma forma rasa, de uma forma a reabrir cicatrizes, né? Ou reabrir feridas, porque eu acho que nunca cicatriza uma ferida dessa, a ponto dela ser publicamente escrachada. Você imagina, já tem o psicológico de ter doado a criança. Porque não é fácil. Uma decisão dessa não é simples, assim, você resolve, vou lá, entrego. Não é. É uma decisão muito pensada da mãe, principalmente da mãe. E ainda tem a vida exposta do jeito que foi colocada. Eu também acho que isso foi uma infelicidade tremenda. Eu acho que tem que ser não só processado. Não foi infelicidade, não foi maldade mesmo, maldade, foi sacanagem, maldade. Fizeram o quê? O médico fazer ela ouvir o coração do bebê, tem uma vida dentro aí de você tá falando da criança, né? Mas da atriz. A atriz, quando ela clara. porque ela descobre, né, ela faz um relato. Eu li o relato dela e é emocionante o relato. Muito. Eu nunca li um texto tão sincero, tão verdadeiro, a ponto de demonstrar da violência que ela sofreu a partir da hora que ela sabe, que ela soube tardiamente, né? Ela diz que entre ela ter a revelação que estava grávida e ela ter o bebê se passaram dias, né? Então você está imaginando uma gestação aí regular de 9 meses, ela tomou conhecimento no final da gravidez. E aí, as pessoas ao entorno daquela decisão, mesmo ciente daquela opção dela de não ser mãe, de não querer aquela criança por conta do fato dela ser violentada, entre aspas, mais uma vez no sentido de ser exposta. Não, ouve o coraçãozinho da criança, olha só, 50% desse DNA é seu, foi algo dito a ela também. Então, assim, você imagina que, por mais que ela tenha optado por uma decisão, isso fica no consciente e no subconsciente dela. Lógico. E você imagina ao ponto de exposição que nós temos hoje no Brasil, porque o profissional lá da imprensa, ele diz assim, mas eu não disse nome, como se o direito fosse uma tábua rasa e exata. Não, o direito ele não é a tábua rasa e exata, ela é a tábua do possível, do remediável, das possibilidades. Então, é muito fácil, ao meu ver, de comprovar, inclusive, a calúnia, porque a hora que ele diz assim, olha, se eu disser, por exemplo, que em Ribeirão Preto tem um senhor profissional do rádio, que todas as manhãs estão no dia a dia de vocês, e que essa pessoa fez isso, ou que é uma pessoa famosa, ou que tem um nome comum, as pessoas ligam os bloquinhos e vão chegar àquela pessoa. Pintou o cabelo, de repente, exato, tá rejuvenescido, que tá né? tentando rejuvenescer, pintando o cabelo. As pessoas conseguem chegar. É ele, não tem esse problema. E aí, mas você tem razão, essa identificação é mais cruel ainda do que você expor, né? Porque instiga as pessoas a procurar. Não tem a menor dúvida. Eu não sei se eu te faço uma correção, você não está errado. Mas eu me sinto envergonhado quando você falou profissional da imprensa. Quando você falou que esse cara é um profissional de imprensa. Talvez foi um exagero, não né? É um exagero teu, você está com toda... Mas eu fico me perguntando aqui, será que está valendo a pena tudo que nós estamos fazendo? Porque botar um cara desse em nível nacional,
com tanta fama, do jeito que falam, que tem, não sei o que e tal, pra fazer uma merda dessa. É porque ele acabou com a carreira dele. Acabou. E se não acabar, alguém tem que. Se ele não acabou sozinho, alguém tem que acabar com ele. Porque o que ele fez mostra o que vem pela frente. Aí, agora parece que vai pedir desculpa. Não, pediu desculpa já em rede nacional, não sei o que. Porque na verdade as pessoas. Eu ainda acredito que o bem sobrepõe ao mal, né? Eu acho que as pessoas de bem, muitas vezes, elas são muito acomodadas. Eu também. Né? Então, acho que quando acontece um fato assim, obriga as pessoas de bem a se posicionar. Porque às vezes, até por uma questão de conforto, de zona de conforto mesmo, as pessoas de bem, elas acabam ficando alheias a esse tipo de situação. Mas quando chega ao ponto da omissão das pessoas de bem encontrarem um dia a dia ruim como nós estamos vivendo, chega um momento que essas pessoas têm que se proclamar, olha, nós não vamos aceitar isso, ou não podemos aceitar isso. E mais uma vez, não é criando norma. Isso de fato, fazendo o que nós estamos fazendo aqui, fazendo um repúdio público, deixando de seguir, eventualmente não lendo, não comprando o jornal daquele veículo. Tem que haver o chamado, aspas, cancelamento. Por quê? Porque de fato é algo muito ruim para a sociedade. Deixa eu colocar um áudio aqui do Newton para a gente ouvir e ele tem uma informação aqui para a gente. Diga, Newton. Bom dia, senhor. Bom dia, senhor. Bom dia, Lucinho. Um abraço. Ontem teve um fato lamentável no Ministério da Saúde. Não sei se o doutor está por dentro. Ontem estava tendo lá um evento triste, hein? Muito triste. Que eles estão tentando desconstruir todos os direitos da mulher em relação ao aborto legal, que é uma lei que, se eu não me engano, doutor me corrige, desde os anos 40, né? Parece que é desde 1940, porque os bolsonaristas acham que isso aí é coisa do PT, viu? Coisa de esquerda, viu? Eles acham. Então, é o seguinte, não tem nada a ver com o PT, não tem nada a ver com esquerda, tem a ver com o direito da mulher e da criança. Não é direito de partido político, não. Isso aí não é bandeira de partido político, não. Isso é bandeira, é direito da mulher de criança. E ontem, a deputada Sâmia foi lá nesse evento aí, e foi lá e acabou com eles. Eu tenho aqui o depoimento dela, vou mandar para vocês. Ele é um pouquinho longo, mas se vocês quiserem dar uma editada e colocar alguma coisa que ela falou, vocês vão ver a gravidade do que eles estão tentando fazer. Um abraço. Obrigado, Newton. Você acompanhou, Daniel? O que existe hoje, bem que a Venato pontuou, é uma bandeira política. Então, o governo ele tenta desconstruir com falsas notícias de que o aborto ele é proibido. De fato, o aborto ele está entre os crimes contra a vida, né? Inclusive, se uma mulher abortar ilegalmente, assim dizendo, ela vai ser julgada pelo tribunal do júri, né? É um dos casos que vão, inclusive, a julgamento pelo júri. Eu já tive júri de parturiente que abortou com talo de mamão, né? Uma coisa que... Porque assim, olha, o aborto ele acontece todos os dias. O aborto ele acontece de forma ilegal em clínicas. A gente vira e mexe recebe notícias de clínicas clandestinas, de abortos caseiros, com medicamentos, com capotagem, com compostos de fundo de quintal, com dilaceração. E isso gera uma consequência muito grave. Ou para a mulher, ou para a criança, e muitas vezes, na grande maioria, para os dois. Porque, principalmente quando é uso de medicamento, às vezes a criança, a mulher não consegue fazer o aborto, e essa criança ela vai nascer com deformidades para o resto da vida. Então, o que a lei veio fazer? A lei veio criando situações com essa possibilidade de fazer aborto legal. E mais uma vez, a lei não diz que precisa ter boletim de ocorrência, a lei não diz que precisa ter autorização da justiça prévia. A lei, aliás, eu quero deixar um aviso aqui para nossa cidade de Ribeirão Preto, que eu tenho certeza que toda a advocacia criminal está irmanada para defender qualquer médico em Ribeirão que queira fazer um procedimento de aborto legal, independente de autorização da justiça.
Por quê? Porque é assim que diz o texto da lei. Exato. A lei autoriza. Olha. E o governo tenta desconstruir isso Forte isso, simplesmente... importante o que você está dizendo. É hein? porque Forte. o que acontece? O que acaba sendo a grande chave de manipulação do governo? Ele não cria portarias, ele não cria atos normativos para regular essa situação amparada com a Agência Nacional de Saúde, então ela cria o quê? Um limbo processual. Quem é corajoso e conhece, é esclarecido e faz o procedimento não tem nada, mas por outro lado recebe o quê? Os maus olhos por parte das agências de saúde. Por quê? Porque é ideológico. Então, nesse caso dessa menina, para que você tenha uma ideia, a justiça estava tirando da mãe o poder familiar por conta de entender que a mãe estava influenciando a criança numa decisão optando por um aborto legal. E aí, o que eles fazem? Eles arrancam a menina da casa da mãe, abrigam essa criança e tentam convencer a criança a suportar uma gravidez indesejada. Derivada de um ato de violência. E quando o negócio vem à tona, por um veículo de imprensa, o que acontece? O Ministério Público Federal questiona o Hospital Federal sobre o porquê daquele procedimento, uma vez que não é preciso autorização judicial, uma vez que sequer é preciso boletim de ocorrência. E o hospital, então, quando é instado pelo Ministério Público, faz o procedimento. O mesmo hospital que havia recusado. E exigido. Exatamente. E exigido. Agora o governo está fazendo o quê nesse ato que ele está referindo aí? O governo está trazendo a juíza, está trazendo a discussão de que o código é de 1940. Olha só, até peguei aqui, ó. O artigo que trata do abandono da criança fala assim, ó, artigo 134 do Código Penal. Expor ou abandonar recém-nascido, pasmem, 1940. Texto em vigor hoje, 2022, vírgula, para ocultar desonra própria. Pena, tal. Então, o Código de 1940 fala que a mulher incorreria em crime se abandonar a criança para ocultar desonra própria. Olha. Então, você fala assim, você precisa atualizar a legislação? Você precisa atualizar a legislação. Mas, enquanto não se atualiza, ela está vigindo. É o que está em vigor. Abandonou, vai responder pelo crime chamado periclitação de vida. Eu tenho uma pergunta sobre o abandono, Daniel, mas tem algumas questões Sim. aqui. O Glauber está dizendo, o problema não a adoção ou a entrega para adoção, e sim essa ideologia nefasta. Usam o nome de Deus, o governo, diz que na mesma frase tem armas e ódio. O que fizeram com essa menina de 11 anos, agora a atriz? Estamos retrocedendo moralmente. A Célia Dias diz que, falando do caso do jornalista, ela sente vergonha de ver pessoas antiéticas como ele. Isso é um fato que revela o quanto as pessoas querem crescer em cima de fatos tristes. Isso é óbvio, né, Célia? A Doroteia está dizendo, essa enfermeira, que também tem a culpa dela no cartório, deveria ser expulsa da área e as pessoas que divulgaram o caso processadas. Bem lembrado. O Corém já está investigando. É o caso da enfermeira que bateu pro cara. Corém é o Conselho Regional de... Ele devia ter um acordo com algumas pessoas e essa daí caiu na armadilha do cara, né? E o que acontece foi o seguinte, ele quando a enfermeira conta para esse tal colunista, e ele faz o quê? Ele ainda, mais uma vez, aí então podemos questionar mais uma vez o profissional, né? Ele revela a fonte, né? Ele falou, eu fiquei sabendo de uma enfermeira aí para a própria pessoa. Tem mais essa. Ele ainda entrega a fonte. Belo jornalista. Porque a atriz fala isso, que eu recebi a ligação de um colunista me dizendo que poucos momentos de eu ter nascido o filho, tal, foi procurado por uma enfermeira. Então, quer dizer, Belo jornalista, entregou a fonte. Né? A Patrícia diz o seguinte, como já vimos, tem pessoas que não aguentam essa pressão, muitas vezes tiram até a própria vida por ser perseguidas. Bem lembrado. Verdade. Por ser perseguidas, canceladas e julgadas. Triste isso, diz ela. Deixa eu ver se tem mais algum recado. Verdade, doutor, enquanto ele procura lá, a verdade é que nós estamos vivendo num país moralista, né? Falso moralista. Falso né? moralismo. Moralismo seletivo não é moralismo. Não, né? lógico que não. Né? E se você pegar, o aborto é a coisa mais comum do mundo, né? Qualquer filha de milionário, filha de rico, pega um avião, desce em Zurique, faz um... Não precisa disso, Chiavenato. Tem clínicas particulares, lógico, com UTIs móveis, sei lá eu. Tem rua Zurique aqui em Ribeirão agora, né? Tem. Tá bom.
Olha, a dona Lucy está dizendo, César, isso não é o direito de tirar a vida de ninguém, muito menos de crianças, é muito triste. Tem mais aqui, participações, eu vou precisar ir com a nossa equipe, me avisem, gente, me avisem, assim que estiver pronto lá, um galpão de recicláveis que pegou fogo agora na madrugada no Jardim Jockey Club, já a gente volta. Daniel, com relação à adoção, assim que a criança, no caso da adoção, assim que a criança é separada da mãe, como é que é o destino dela? Bom, qual é o destino da criança? Essa criança, ela é acolhida primeiramente pelo Juizado da Infância e Juventude, e essa criança, existe hoje uma fila nacional de adoção, ou seja, pessoas que têm interesse em adotar crianças passam por treinamento, passam por cursos, por análise documental, ideológica, ver se a pessoa tem capacidade, e essa pessoa, ao final, ela recebe uma sentença de aptidão, a gente chama, que ela vai se tornar apta a receber adoção. Quando ela está apta, ela entra numa fila, hoje, como eu disse, nacional. E essa fila ordinária, surge uma criança. O que as assistentes sociais, as psicólogas, a equipe multidisciplinar técnica, ela passa a analisar, a partir do primeiro da fila, e retrocedendo ao último, quem daquela fila tem a melhor capacidade para receber aquela criança em adoção. Então pega-se o primeiro da fila. O primeiro da fila é o melhor para aquela criança? Mais uma vez, o interesse da criança. Então chama-se essa família e essa criança é submetida a um processo de adoção. Feita a adoção, o que é a sentença de adoção? Ela vai fazer o quê? Não vai ficar no assentamento daquela certidão de nascimento daquela criança que ela é adotada. Então o juiz ele determina que esse processo fique sigiloso e arquivado, e a sentença de adoção vai determinar que todas as características de nascimento daquela criança, peso, dia, etc., vai constar como o registro daquela família, o pai e a mãe, adotante. E em nenhuma referência, nem mesmo para a criança, de que aquela criança foi adotada. Isso é uma regra da legislação para que não tenha nenhum tipo de preconceito para saber, é adotada, não. Ela é filha. Agora, no treinamento das famílias, o setor técnico orienta que aquela família vai indicando àquela criança que ela é uma gestação do coração, não uma gestação embrionária da barriga, mas uma gestação até mais valorosa, porque ela optou em recebê-lo como filho. E isso, mais do que um ato jurídico, é um ato de amor. Eu preciso fazer um intervalinho, vamos voltar já, Daniel. Continua com a gente aqui, por favor. 7h02, a gente volta aqui com o Daniel Ronde. Tem uma participação, aliás, tem duas participações aqui por áudio do Glauber. Opa! Ele tirou o áudio aqui, não tem problema, grava de novo. Vamos com o Silvio Pereira. Pois não, Silvio? Silvio? Bom dia, Bom Zé, dia. Cezão, o Agora doutor aí, o Lúcio, todos os ouvintes já tá, toda a equipe aí. Mais uma vez, parabéns pelo programa, que Obrigado. é um veículo que dá orgulho para Ribeirão Preto, para o Brasil e para o mundo. Obrigado, querido. Essa bandeira aí que esse lixo de governo está adotando é o seguinte: o falso messias aí, ele quer tentar recuperar alguns votos evangélicos que ele perdeu, e fica com essas palhaçadas aí, Agora, isso é bandeira política deles. Agora vão tentar voltar com o kit gay, todas aquelas palhaçadas que usou em 2018, porque sabe que vai perder a eleição em primeiro turno. E aí tá desesperado e fica comprometendo esses crimes aí. Tá, isso é um absurdo, um retrocesso. Um abraço a todos, Silvio do Geraldo de Carvalho. Tá bom, Silvio, obrigado pela participação. A Jaqueline Magalini diz ali, triste esse retrocesso, não sou a favor do aborto, pulou aqui, não sou a favor do aborto, mas nos casos de estupro parece que a justiça enrola para que não se faça irresponsabilidade, deixam a gestação avançar muito. Deixou-se avançar muito a gestação da garota de 11 anos? A legislação ela não fala em tempo de gestação, né? O pessoal tem uma dúvida nessa questão do tempo, porque a discussão em 2012, quando o Supremo autorizou o aborto do anencéfalo,
questionou-se muito o que era vida concepção, quanto tempo depois da concepção, até quanto tempo pode fazer e tal, mas de fato a lei ela não menciona tempo, né? O esvaziamento do útero por um aborto, né, por um procedimento médico de curetagem, ele pode ser feito a qualquer momento, até porque o embrião ele não é um órgão permanente ali, né? Então quando existe a autorização, né, no caso o tipo penal que autorizaria o aborto legal, ela não fala em tempo de gestação, foi o que aconteceu inclusive nesse fato dessa criança. Nós falamos aqui do fofoqueiro, falamos da enfermeira, mas esquecemos de falar da promotora. Como é que você vê a decisão da promotora, que foi promovida inclusive agora? Da promotora e da juíza. Da juíza, desculpa, da promotora não, da juíza. Aliás, a promotora também. A promotora também, o Ministério Público... Isso. O Ministério Público também fez coro com o posicionamento do juiz, né? Inclusive está sendo objeto de correcional tanto do CNJ quanto do Conselho Nacional do Ministério Público. Me permite só uma parte. A FENAGE, que é a Federação Nacional dos Jornalistas, denunciou o Léo Dias, e denunciou o próprio jornal Metrópolis como coautor. Sim, lógico, até porque tem um editorial. Após a divulgação de informações sigilosas sobre estupro e gravidez da atriz Clara Castanha. A denúncia será encaminhada ao SJ PDF, Conselho de Ética do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal, segundo a nota oficial publicada ontem pela FENAGE. Eu tenho muito orgulho de pertencer à FENAGE, muito orgulho de ter minha carteira internacional e acho que não seria menos a atitude, teria que ser essa mesmo. Eu concordo, Kevenato. Eu acho que de fato as pessoas, mais uma vez, de bem devem ser instadas a se manifestar sempre nessa situação, porque de fato é algo lamentável e expõe exatamente os bons profissionais, porque o bom profissional nunca faria algo como isso. Lógico que não. Entendeu? Existe jornalista, existe fofoqueiro. Isso é um tipo de coisa que fazer uma coisa dessa, tá sabendo da crueldade, da maldade, tá sabendo o que isso vai provocar na pessoa, na família, né? E quanto a isso que o César falou da menina lá de 10, 11 anos, lembre-se que nós estamos falando de uma família humilde, uma família pobre, uma família sem grandes conhecimentos ou sem nenhum conhecimento na área jurídica, provavelmente não tinha nem assistência jurídica, né? E a mãe foi pega achando até que fosse normal a filha sair de casa, ser apartada da família, ficando... Eu como advogado, eu ainda assisti, a gente acaba tendo uma visão técnica, né? Até porque é o nosso dia a dia essas audiências, né? E é de fato um absurdo quando você começa a ver, porque a mãe dessa menina, ela acaba concordando, aí você pode dizer, mas é ilógico, né? Ela acaba concordando. Mas por que ela acaba concordando? Ela fica tão refém daquela situação, Exato. que ela diz assim, olha, a única coisa, eu vi a audiência, a única coisa que eu quero, doutora, independente da sua decisão, do que a senhora vai decidir isso, a mãe, numa sabedoria dessa humildade, ensinando aí, de fato, valores... Talvez muito mais que a própria juíza e a própria promotora. Valores mais nobres, mais né? nobres, né? Dizendo assim, a única coisa que eu quero, doutor, é de Ficar volta com a a minha filha. Exato. Eu quero a Andressa ela fala o teu nome, né? De volta na minha casa. Porque a justiça faz o quê? Essa posição está sendo influenciada por você, mãe, você está obstada do seu poder familiar, eu vou abrigar a criança. Tirou a criança do seio da família, que já estava vivendo um problema, e passou a viver 2 problemas, né? Então isso de fato é muito lamentável. E sem dizer, Kevenato, que no nosso dia a dia, o que a gente costuma ver? Crimes relacionados à situação de adoção. Adoção à brasileira, ou seja, crianças entregues à adoção e essa criança vai perpetuando na família e isso vai criando um vínculo sem nenhuma legalidade. Ou situações como nós vimos, para quem não sabe, daquele emblemático caso do sequestro daquele garoto de Brasília, de Goiânia, Carlinhos, do Pedrinho, acho que foi Pedrinho, uma coisa assim, né? Aquela senhora, ela não foi condenada criminalmente pelo sequestro daqueles bebês, que me parece que eram 2 ou 3 crianças. Ela foi condenada por ter inserido informação falsa, como se
parturiente fosse. Ou seja, ela foi a um cartório, disse, tive o bebê fora do hospital e fizeram uma certidão de nascimento. E esse crime de falsificação de documento público, ele é um crime permanente. E quantas histórias a gente não ouviu falar de alguém que foi lá e se internou ou saiu da maternidade no nome da mãe adotiva como se parturiente fosse e etc. Então a gente vê que esses procedimentos desde 2017, vem regular essa situação de entrega voluntária. Por exemplo, existe uma construção jurisprudencial, mas em 2017 se retirou do Estatuto da Criança e do Adolescente a possibilidade da mãe escolher a família que estava adotando a criança. Isso passou a ser uma determinação exclusiva judicial. Doutor Daniel, o que é, mudando de assunto, só para a gente encerrar, liberá-lo, sei que o senhor tem trabalho, é a Academia do Direito. O senhor vai palestrar amanhã, inclusive, e iniciando esse projeto aí da Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Conta pra gente, Academia do Direito. Isso, na verdade não é uma palestra, Jarney, na verdade eu vou ser simplesmente um encontro. Um mero facilitador. O que a gente tem observado? Quem ganha na justiça? Quem convence. Então, eu costumo dizer que não basta ter o direito, não basta ter a prova, você precisa convencer o julgador, e digo no plural até mesmo, os julgadores, né, juiz, desembargadores e ministros, que você está com a razão. E o que é a experiência? Eu já não posso dizer que sou um jovem advogado, né, com 22 anos de advocacia, eu posso dizer que o que mais eu aprendi na faculdade foram os anos de advocacia. Ou seja, eu tenho expertises hoje com 22 anos de advocacia que eu não tinha no primeiro ano de formado, né? Então é o calo que fez na boca pelo uso do cachimbo. E por que não criar um grupo, a gente está chamando até de um grupo de elite, para que se faça o aço afiando o aço? Por que a gente não pode reunir os melhores da advocacia e a gente discutir estratégias? Porque hoje, Jarney, nós temos várias frentes de outros ramos influenciando o direito. Nós temos, por exemplo, formação psicológica para fazer indução psicológica em revelação de verdade. Você tem técnicas de apresentação, você tem imagens 3D, você tem investigação defensiva. Por que não? Às vezes um advogado com a mesma prova consegue um resultado e o outro não consegue atingir aquele resultado. Isso é algo que pode ser ensinado, que é o chamado pulo do gato. Isso é algo que pode ser compartilhado. Então a associação, esse curso não tem formalidade nenhuma, nós não temos carga horária, nós não temos tempo para reunião, nós não temos que fazer inscrição prévia, não tem custo algum. A gente quer fazer o quê? A gente quer reunir os melhores e criar dentro dos melhores o que mais de uma cabeça pode pensar melhor sobre uma questão fortalecer a capacidade profissional acima de tudo, né? E troca de experiência. Esse encontro acontece amanhã, né, dia 30, às 19 horas, na sede da ARP mesmo, né, ali na rua Otto Benz, pertinho do fórum, número 1100, na Nova Ribeirânia. É o início, né? O pontapé dessa Academia do Direito que a ARP está fazendo. Deixa eu só ver um recado aqui. A Maria Silvia, com relação ao aborto, ela está dizendo só a favor do aborto, sim, não como método contraceptivo e sim em caso de gravidez indesejada. A mulher, e só a mulher, tem o direito de decidir sobre seu corpo e momento da maternidade. Vivemos um momento de hipocrisia no Brasil. Quem tem boas condições financeiras aborta em clínicas com toda segurança, mas uma mulher pobre corre risco de vida com a prática de abortos clandestinos em locais e métodos perigosos para a criança e para a mãe, né, doutor? Lógico. Sem a mínima condição de higiene, por exemplo. Maria Silvia, obrigado pela tua participação lá do Portal do Alto. Obrigado, Ronde. Eu que agradeço mais uma vez, que é Venato, Caparelli, a Flavinha, a Letícia, aqui o Max. É sempre uma satisfação estar aqui e eu sou tradicional. Eu prefiro, ao invés do computador, da tela, vir presencial. Ótimo. Como estamos todos vacinados, amém. Eu já com a quarta dose, porque eu sou um pouco mais velho. O Zé com a quinta. A quinta. Porque é da idade, né? Já tem privilégios merecidos. Um abraço a todos. Obrigado. Sempre uma satisfação. Valeu, ótimo dia, Ronde. 7h13, intervalo, a gente volta em instantes. Não sai da Tati, até já. Tati Repórter volta já.